Olá, tudo bem? É, Aqui no Pará, desculpa a tremedeira aí, não é terremoto, por enquanto não. Aqui no Pará a gente costuma tomar aquele açaizinho gostoso, né? Com a farinha d'água chamada. Muito bem. Meus queridos, esse vídeo eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Tá? E aí, algumas pessoas têm me perguntado bastante sobre o que eu acho a respeito dessa questão dos OVNIs, né? Dos OVNIs, né? Desses avistamentos, o que é real e o que é produto de natureza humana. A palavra OVNI quer dizer apenas objetos voadores não identificados. Portanto, eles podem ser de origem terrestre, tá? Eles podem ter origem aqui na Terra base, produtos humanos, ou podem ser objetos de transporte, tá? De seres que estão um pouco a nível mais elevado. Então, existe apenas, e aí me permitam colocar aqui, vocês sabem que eu gosto de expor as minhas opiniões e ser mais sintético possível, gente. Às vezes é muito difícil fazer vídeos sintéticos com assuntos complexos, né? Quando eu comecei a ter conversa com os seres que conversam comigo, e eu volto a dizer, eles nunca apareceram para mim, não sei, particularmente, eles me deram algumas noções de como eles supostamente são. Mas existe apenas 3 formas de existência, tá? Que é a forma fractal, certo? A forma de existência moroncial, isso aqui, e a forma de existência factual. Essa tríplice forma de existência é aquela que eles colocaram para mim, né? Certo? A fractal, a moroncial e a factual. Agora, dentro dessas dimensões, tá, existem algumas coisas interessantes, tá? Que também a mesma, isso aqui, né, deixa eu colocar aqui só como observação, seria o que eles chamam de existencial, tá? E existem 3 formas de realidade que eles também falam, que é a mesma repetição: a realidade fractal, tá? A realidade moroncial ou intermediária, tá? Eu tomei emprestado essa palavra do livro de Urântia, porque também eles acharam que era a melhor expressão para se entender este nível. E a realidade factual, tá? Então isso aqui, níveis de realidade, tá? Então, os níveis existenciais são 3: fractal, moroncial e factual. Os níveis de realidade também são 3: fractal, moroncial e factual. Por que eu estou falando isso aqui? Porque as pessoas têm perguntado a respeito da existência desses seres. Tá? Agora,
há esses seres chamados fractal, eles também podem ser chamados de dimensionais em algumas nomenclaturas, certo? Dimensionais, ok? Porque há uma série de, eu havia anotado aqui, né? E de como essas realidades são, ou de como essas existências são, mas confesso que a anotação que eu tinha não sei onde está. Tá? Mas tem algumas coisas que eu não vou entrar em nuances, porque serão muito difíceis de entender, porque é difícil até para mim entender quando eles explicam isso. Mas por quê? Porque isso interfere diretamente, né, na nossa visão, tá? Então, essa realidade esse termo de moroncial, eles podem ser chamados também de híbridos. Era isso que eu havia anotado, tá? Então, a realidade fractal também pode ser a chamada realidade dimensional, tá? E também a moroncial pode ser chamada de realidade híbrida, tá? Que é uma mescla entre o fractal e o factual, ok? Então a gente pode considerar isso aqui. Então aqui pode mudar a qualquer instante, porque as informações vão chegando e eu vou assimilando essas informações, esses uploads, né? Esses downloads de informações que vão chegando até a minha supraconsciência. Então, se existe três tipos de existência e 3 tipos de realidade, é evidente que dentro dessas existências, desses 3 níveis de existência, existem níveis de seres correspondente àquela existência e àquela realidade. Ok? Se você encontrar um ser fractal, você não vai encontrar um ser vaporoso, etéreo, certo? Se você encontrar um ser moroncial, você vai encontrar um ser também com uma certa corporeidade, porque tudo no universo tem corporeidade. É bom parar com essa ideia misticista de que existem ali seres de pura energia. Ser pura energia não significa não ter corporeidade, não ter fisicalidade, fisiologia, estética. Não significa isso. Isso é a grande bobagem do milênio. Certo? Muito bem. Vamos lá. Eu pego bem aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui uma imagem rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar. Tá? Mas bem aqui, ó. Isso aqui eu tirei de uma suposta reportagem de que a ONU estaria escondendo um tal membro da ONU já. Então, membro da NASA saiu, a ONU não tem nada a ver com isso. Um tal membro da NASA saiu e resolveu botar a boca no trombone e disse que a NASA sabe que tem uma nave de grande porte
do tamanho de não sei o que, dentro da esfera da Terra, bibibi, bobó. Tá? Eu não vou entrar nesses detalhes de teorias conspiratórias, até, apesar de que existem teorias conspiratórias que são ditas como verdade, são mentiras, e existem teorias conspiratórias que são ditas como mentiras e são verdades. Faça esse parâmetro, meu querido, porque senão você enlouquece olhando o que tem dentro da internet a nível mundial. Tá? Porque os donos do mundo, eles mesmos espalham teorias e, claro, se encarregam de dizer que aquilo também é mentira, exatamente para desacreditar, mas de uma certa forma para ficar subliminar da mente humana da existência. Você acha que seres fractais precisam de naves físicas como esta aqui para visitar o universo Terra, até porque eles não são de fora do universo Terra, né? Ou melhor, vou corrigir, os fractais, eles não estão dentro do universo Terra, porque dentro do universo Terra só existem os seres factuais, tanto humanos quanto não humanos. Tá? Aí você pergunta, esse objeto aqui, ele é necessário para seres fractais? Para que seres fractais usariam naves, tá? Que tem peso e massa para adentrar na Terra? Ok? Então a gente percebe que se isto aqui existe, ela é da realidade factual e da existência factual. Não é de outra coisa. Esqueçam isso. Tá? Os seres moronciais também podem utilizar este tipo de coisa aqui. Por quê? Os seres híbridos de natureza híbrida, porque eles têm tanto elementos fractais como factuais e eles conseguem moldar de uma certa forma, tá? Este nível de frequência, tá? Que é muito interessante isso aí, tá? Porque Tesla dizia, se você quiser entender o universo, entenda ele como energia, frequência e vibração. Ok? Não é? Frequência e vibração. Então, energia, frequência e vibração. O nível fractal tem o seu nível de frequência e o seu nível de vibração. O nível moroncial ou híbrido tem o seu nível de vibração, seu nível de frequência, e o factual tem seu nível de frequência, seu nível de vibração é diferente. Contudo, os seres que estão, alguns seres a nível híbridos e factais, eles conseguem manipular campos de energia, tá ok? Para moldarem, porque aí eles usam um potencial mental. Eu já vi alguns falarem que os seres extraterrestres estão no nível astral. Por que eles estão no nível astral? Porque eles já morreram em um passado, né? E eles atuam mais no nível astral. Mas o que é o nível astral? Aí
alguns dizem nível astral é um nível intermediário entre o espiritual e tal. Outros confundem o nível astral com o nível espiritual, né? Certo? Os seres que conversam comigo dizem assim: o nível fractal é onde está sintonizado aquilo que se chama de existência espiritual ou de realidade espiritual. Tá? Volto a dizer, em todos esses campos de existência e de realidade, nesses 3 campos aqui, ó, tá? Aqui, ó, de existência e de realidade, esses seres são orgânicos, fisiológicos, estéticos e assim vai. Então, dito dado este paradoxo, né, é preciso a gente deixar claro uma coisa. Naves como esta aqui, tá, só podem ser ocupadas por seres neste nível aqui, ó. Ok? Esses seres aqui são seres híbridos. Que têm elementos fractais e elementos factuais. Esses seres aqui, muitos deles estão dentro do universo Terra. Dentro do universo Terra. Por quê? Porque eles não conseguiram migrar, sair a tempo da Terra para o universo chamado moroncial ou universo híbrido. Eles não conseguiram passar. Dado as mudanças do campo eletromagnético, as inversões magnéticas que houveram na Terra. Seja ela a visão que você tenha de cosmologia, Terra plana, Terra esférica se girando, ou Terra esférica parada, como Aristóteles e Ptolomeu tinham. Tá? Nós ainda vamos descobrir de verdade como é a Terra, a realidade. Porque aí é que está o problema. Quando você pega a realidade factual, aí eu não sei o que é factual. Dá uma pesquisada aí para mim não ter que fazer um vídeo muito longo. Você vai descobrir que existe o factual finito, olha só, tá? Infinito e absoluto. Certo? Eu estou aqui com as minhas anotações. Você pode também classificar assim, ó, tá? E eu vou pegar a anotação aqui. Você pode classificar o nível factual de superior, intermediário e inferior. Tá? Ok? Para nível de entendimento, gente. Isso é muito... a realidade também, você pode entender a realidade factual como a realidade factual superior, tá? O factual intermediário e o factual inferior.
tá? Que você pode classificar assim, ó, finito, intermediário é o infinito e o superior é o absoluto. Isso são expressões, diríamos assim, meio que filosófica, para mostrar que, a nível factual, esses seres aqui, eles permaneceram na Terra, não conseguiram atravessar para o universo que alguns chamam antimatéria, tá? Que é o universo onde tem muitos seres, todos eles intermediários, tá? São seres intermediários, são seres que foram chamados na antiguidade de semideuses, tá? E são os Elohims, os Anunnakis, os Arcontes, etc. Tem uma vasta, tá? Então, esses seres aqui, pessoal, eles são seres puramente psíquicos. Eles não têm uma dimensionalidade de espiritualidade. Eles estão em busca de resposta tanto quanto humanos. Agora, há um problema aqui. Esses seres podem ser éticos e não éticos. Eles são plurais. Não existe polaridade aqui. Existe pluralidade. Por quê? Porque esses seres aqui, como eles estão num nível intermediário de existência, chamado moroncial, tá? Lá também, nesse campo moroncial de existência de realidade, existe também o nível superior, intermediário e inferior. Tá? Em todas essas três tipos de existência e três tipos de realidade existem a classificação também tripla de superior, intermediária e superior, infinita e finita, ou então superior, intermediária e infinita, né? O infinito, o finito, o infinito e o absoluto. Não entendi, Robson. Calma. Relaxe, fique tranquilo. Nem tudo a gente consegue entender de momento e às vezes, na ânsia de tentar fazer explicações pormenores, o cabra acaba perdendo a essência. Os três níveis de existência, fractal, moroncial e factual, tá? Esses três níveis de existência, todos têm os níveis absoluto, infinito e finito. Ou primário, intermediário, primário, secundário e terciário. Né? Você pode dar a classificação que você quiser, mas os seres variam a nível de existência e variam em nível de realidade. Então, quando você vê um ser desse aqui, você vai entender que eles não são seres fractais. Eles são seres, tá, híbridos, ou, preste bem atenção agora no que eu vou falar, ou seres factuais dentro do universo Terra. Porque nós não somos os únicos seres factuais.
os humanos. Tá? Os humanos. E se você acha que esses seres aqui são superiores, muitas vezes você está tendo um engano profundo. Esses seres aqui, muitas vezes, são seres factuais, tá? De nível até inferior aos humanos. Né? Porque quando eu vejo o pessoal falando por aí sobre extraterrestre, eu fico assim imaginando que esses caras começam a dizer que esses seres são, olha, supra-inteligência, o supra-sumo da inteligência é esses seres. E que nós, humanos, somos uma, desculpa a expressão, uma bosta que estamos nesse planeta, tá? E que nós somos o nitrato de quase nada da existência. Ora, se nós somos toda essa porcaria que somos, por que esses seres estariam interessados aqui na Terra? Tá? E aí, meu amigo, eu tenho uma coisa para dizer para você. A maioria das vezes que os seres intermediários que estão no universo paralelo ao nosso, a nível de existencial e a nível de realidade, vieram à Terra, eles vieram simplesmente para manipular a genética humana. Tá? Inclusive esses seres chamados Elohim, Anunnakis, etc. Os Anunnakis até hoje permanecem na Terra. Alguns. Outros estão nas terras de Anu, cujo imperador é Anu. Entendeu? Apesar de terem uma inteligência maravilhosa, eles estão aquém dos seres humanos enquanto consciência, etc. Tem muita gente endeusando seres intermediários ou seres moronciais como se eles fossem deuses. Eles estão ali no nível de semideuses. Javé, Jeová, Brahma, Shiva, Vishnu, Zeus, todos eles eram seres híbridos. Tá? Só que eles são um tipo de seres que estão a nível superior, dentro da existência e dentro da realidade chamada, tá, moroncial. Por quê? Porque existem seres superiores, intermediários e infinitos. Superiores, tá? Intermediários e inferiores. Ok? Os seres mais inferiores a nível moroncial, a nível híbrido, são seres que foram criados pelo demiurgo, são da prole desses semideuses, porque dentro do universo Terra houve muita manipulação genética, muita, tá? Muita manipulação genética, e teve muitos seres existentes, tá? Surgiu vários grupos, gente. Vocês não têm noção, tá? O livro de Urântia, esse livro aqui, que eu sempre costumo citar, mas recomendo que você, quando comprar, procure uma pessoa que lhe oriente, porque ele é muito complicado. Ele fala dos seres intermediários. E os seres intermediários têm os primários e os secundários. Só que os seres que conversam comigo disseram o seguinte: não
não existem só os seres primários e secundários, existem os seres terciários, isto é, existem os seres superiores, tá? Intermediários e inferiores. Dentro de cada faixa dessa aqui, ó, dentro de cada faixa existencial, existem 3 outras faixas. Só não, aí é preciso fazer uma advertência, nos seres fractais. Porque no caso deles aqui, não há diferenças, separações entre superior, intermediário e inferior. Não existe. Por quê? Porque eles estão dentro de um nível de vibração e frequência de energia que não tem essa divisória. Tá? E esse nível aqui existencial já tem essa divisória e aqui também tem essa divisória. Tá? Então, eu estou tentando ser assim, muito simples para tentar colocar algumas coisas, porque a gente não é fácil você falar desses assuntos. Eu vejo gente que vem falar aí de ET e fala com uma naturalidade como se o ET fosse vizinho dele. Não, o ET é meu vizinho. Sabe como é o ET? Aí eu vi um vídeo do cara dizendo o ET são tão inteligentes, mas são tão inteligentes, mas são tão inteligentes, mas são tão inteligentes. Quando você eleva esses seres a esse grau, tá? A esse grau de elevação, né? Você está automaticamente dizendo que esses seres são deuses. E é o que vem sendo dito para nós ao longo do tempo. Basta ver deuses do passado lá na Aristoteles. Esses seres não eram deuses. No máximo, você pode dizer que eles eram semideuses, mas não deuses. E alguns deles continuam na Terra. Na Terra base e dentro do universo Terra. E outros estão no universo paralelo, chamado universo híbrido ou universo moroncial, que é onde está o caos da desordem. E o outro universo é o universo fractal, onde os seres lá, tá, não possuem níveis superior, inferior, intermediário, mas é claro que tem grau de intensidade vibracional. Tá? Daí porque eu estou mostrando que, vejam bem, olha eu aqui, esses seres aqui, ou eles são híbridos, portanto estão dentro do universo Terra, ou eles são híbridos e estão aqui na Terra base, em algum lugar, ou eles são factuais, tá? Superiores, tá? Ou intermediários ou inferiores. Preste atenção, eu sei que está meio confuso, né? Mas como disse Chacrinha, eu não vim aqui para explicar, mas eu vim aqui para confundir. Em suma, eu ainda vou fazer vídeo sobre isso, não se acalme, relaxe, que o que você vai ver até 2026 serão coisas que você vai dizer assim mesmo, nossa, eu assisti o vídeo de um cara e ele falou algumas coisas meio loucas, mas sabe que está fazendo sentido? Está fazendo sentido. Por quê?
Porque somente os seres de natureza híbrida, moroncial ou factuais de níveis primários, secundários e terciários, seja lá o que for, como você queira denominar, podem querer usar algo como isso aqui, ok? Tá? Deixa eu mais uma vez aqui. Certo? Por quê? Porque os seres fractais não têm necessidade disso aqui. Não tem necessidade disso aqui. Tá? Os seres fractais, aí eu vou dizer como eles me dizem que são. Eu espero ter... Não sei se eu vou encontrar uma imagem que represente isto. Tá? Mas vamos ver aqui se eu consigo encontrar algo. Só que eu vou passar aqui rápido, porque não tem nada a ver com o nosso assunto. Bibibi, bobobobó e bererê. Eu espero que eu encontre a foto do... Essa aqui é as naves que o pessoal fala, né? Ó, outra nave aqui, né? Tá? Deixa eu ver se eu tento, gente, encontrar aqui o que são esses... Como são esses seres, tá? O que eles me passam. Vamos tentar encontrar os seres fractais, tá? Vamos tentar encontrar os seres fractais. Eu espero que esteja aqui, né? Se tiver, aqui, ó. Eu vou tentar mostrar nessa imagem aqui, ó. Aqui, ó. Os seres fractais, geralmente, eles têm essa... Claro que isso aqui é uma imagem, gente, que eu capturei de algum... Né? Mas eu perguntei a eles como eles seriam. Então eles me fizeram ver que eles têm mais ou menos esse tipo de aparência. Aí é que está o X da questão. Esse tipo de ser fractal, que alguns chamam de dimensionais, eles estão numa frequência de vibração de energia muito, mas numa escala muito, entendeu? Superior. Tá? E de tempos em tempos eles acabam intervindo, mas para eles intervirem, aí me permito dizer, para eles fazerem intervenções aqui, eles têm que passar pelos universos ou pelas realidades do universo intermediário, do universo híbrido aqui, do universo moroncial, dos seres que estão lá, do Shiva, do Brahma, do Vishnu, ok? Siga esta lógica. Para eles passarem a nível de lá para cá, para a nossa realidade factual, eles têm muita facilidade. O problema é que ao atravessar essas barreiras que são campos de energia, eles precisam, ao chegar aqui, tá? E moldando o seu campo de energia para eles se tornarem o mais próximo da factualização. Tá? Que é exatamente isso que a gente está vendo. Um ser fractal, olha só, um ser fractal, quando ele se manifesta a
a um ser humano, ele causa um impacto fortíssimo, tá? E quando eu disse para vocês que os seres fractais têm organicidade, fisiologia, estética, etc. Por quê? Porque a nossa ideia de coisas é absurdamente, a gente gosta de acreditar que os seres são é uma bolinha de energia que quando vem fala, não. Há seres existenciais fractais que, devido a um nível vibracional muito intenso, eles quase não são perceptíveis, eles quase nem né, eles quase nem se consegue perceber, que a mente humana não consegue. Veja, às vezes, para que eles se manifestem na Terra, eles usam um elemento aí eu vou escrever aqui, ó. Presta atenção aí, meu, agora, tá? Quando um ser fractal ele desce a um nível de existência factual e um nível de realidade factual, tá? Ele precisa utilizar um elemento que eles me chamaram para mim de protoplasmose. Tá? Eu perguntei a eles o ectoplasma que geralmente os espíritas dizem que quando um espírito quer se manifestar, então ele usa um elemento, e aí esse elemento permite a eles uma manifestação meio que figura. Eu não concordo com isso, mas deixa para lá. Tá? Eles chamam geralmente de ectoplasma. Mas os seres fractais falaram para mim que o ectoplasma, na verdade, ele não é um elemento do ser humano. Não é o ser humano que produz esse elemento. Esse elemento existe, eles chamam de protoplasmose, existe em todos os níveis de existência e em todos os níveis de realidade. Tá? Ele é como se fosse um fluido cósmico. Eu vou botar aqui, ó, termo que não é novo, mas eles dizem para mim, é como se fosse um fluido cósmico, tá? Então, a protoplasmose é o elemento que eles, na travessia, na vinda, tá? Presta atenção nisso aí, meu amigo. Na vinda da realidade fractal para uma realidade factual, eles têm que utilizar. Porque quando eles chegam na realidade factual, eles precisam ter a protoplasmose para quê? Para que eles moldem uma imagem que vamos lá, é uma imagem como se fosse um holograma, mas ele é capaz de ser palpável, porque um holograma você não toca. Se você meter a mão no holograma, você atravessa a mão, que é um holograma. No caso deles, não. Você pode tocar neles. Que aí a vibração e a protoplasmose faz com que eles fiquem um pouco mais densos, né? Mais densos, e aí eles
então são capazes de ser tocados. Né? Os seres fractais tem uma vastidão de seres fractais. Eles são inúmeros. Tá? Os gnósticos chamavam esses seres fractais de aeons. Por quê? Porque aeons não era um nome, era a natureza deles. Eles são seres eternos. Você gostaria de ser eterno? O problema de ser eterno é um negócio complicado aqui. Porque se você não dá sentido à tua vida factual de existência finita nessa realidade, você não consegue dar sentido a isso. Imagine você sendo um ser eterno. Existiriam pessoas que iriam me enlouquecer, porque... Né? A palavra eterna, olam em hebraico, aionos em grego, não deveria ser traduzido como eternidade, porque eternidade denota também tempo. Tá? E esses seres fractais, eles são atemporais, tá? Porque a existência fractal, ela é atemporal e espacial. Tá? Se é que você pode me entender. Os morossiais, eles são atemporais em certo sentido, tá? Porque eles também, os moronciais podem morrer, eles podem, enfim, eles têm quase que uma semelhança com os seres, com a existência factual. Ok? Então aqui, nessa realidade aqui fractal, eles usam um elemento diferente de nós. Nós estamos dentro do tempo e do espaço, correto? Os moronciais, nós factuais, seres factuais, estamos dentro do, diríamos assim, espaço-tempo. Tá? A realidade moroncial, que é a realidade intermediária, está dentro do quê? Está dentro do campo do tempo-espaço. Enquanto nós estamos dentro do espaço-tempo, eles estão dentro do tempo-espaço. Tem diferença. E a realidade fractal ela é atemporal, tá? Mas ela tem uma certa espacialidade. Ela tem uma certa espacialidade. Porque a espacialidade está em todos os níveis de existência. Não pode. Porque aí a filosofia vem e diz assim, não, porque os níveis de seres e tal, né? Tá, então eu vou dar um passo adiante para confundir melhor vocês sobre algumas coisas. Então vamos lá. Qual é a diferença entre a palavra physis e a palavra chile no grego?
Ok? Então eu vou ler aqui. Eu prefiro ler, porque é composição de pesquisa, do que eu ficar falando aqui e dar uma informação errada. Hillel e Physis são conceitos diferentes. Na filosofia grega antiga, Hillel, ou matéria-prima, tá? Nós somos ílicos, exatamente porque nós fomos feitos com uma matéria-prima. Tá? Refere-se à substância material indiferenciada que é moldada e formada para criar objetos concretos. Nós, tá? Humanos e outros seres de existência factual também são feitos da Hillel, tá? Portanto, são ílicos. Tá? Se você não viajar comigo nesse campo filosófico, você não vai entender nada não, filho. Você vai ficar aí com essas bobagens aí de gente que vem aí, olha, OVNI está sobrevoando, olha, a nave está sobrevoando. Eles estão sobrevoando esse planeta, essa realidade aqui há milênios, pessoal. Vocês acham mesmo que agora que eles... mas só agora que está tendo muito, está tendo é pouco. Porque durante a história da raça humana no planeta, isso aqui era frequentado. Né? Nossa! Tem gente aí que está marchando a léguas longe da verdade. Né? Agora, isso é Hillel. O que é Physis? Physis, por outro lado, refere-se à natureza, à realidade objetiva que está constante movimento e mudança. Enquanto Hillel é visto como o substrato material passivo, tá? Physis é vista como uma força vital ou princípio ativo. Tá? Olhe, presta atenção. Em resumo, Hillel é a matéria-prima subjacente que é transformada, enquanto Physis é a força que dá vida ao movimento a essa matéria-prima. Então, os seres fractais são aqueles que utilizam a Physis e não a Hillel. Meu querido. Tá? E eles estão num nível de vibração muito maior. Tá? Enquanto que os seres intermediários da morôncia, do moroncial, híbridos, eles estão mais suscetíveis ao elemento Hillel e Physis. Eles podem manipular e usar esses dois elementos, enquanto que os seres factuais estão intrinsecamente ligados a Hillel e só podem movimentar a Hillel. Por isso são chamados de ílicos. E os gnósticos chamavam ílicos, tá? Aqueles que tinham concretude, Paulo chama de carnais, a carnalidade, o cara está tão investido da sua natureza, ele não conseguiu se desprender da Hillel, que ele é chamado por Paulo de carne, de sarx. Ok? Aí existem os seres psíquicos, que ainda estão numa área meio que intermediária entre a Hillel e a Physis, né? Porque a alma é a forma do corpo.
dizia Aristóteles. Portanto, a alma não é um ente separado do corpo. A alma ela vai se existencializando à medida que você vai avançando no seu processo evolutivo como ser factual. Você entendeu? Tá difícil? Se tá difícil para você, imagine para mim. Que eu estou olhando para você. Aí existem os seres pneumáticos e espirituais que estão no nível que não mais estão solidificados nem na psique e nem tá na healer. Eles já ultrapassaram esses limites vibracionais e estão num nível dimensional fractal em que o princípio é vital ali, é o espírito, entendido como um princípio de vitalidade, tá? Que está muito mais atrelado à physis do que a healer. Ok, pai? Então, vamos voltar bem aqui. Não sei nem quanto tempo tem esse vídeo já, mas deve estar. Esses seres aqui não são esses seres aqui. Tá? Estes seres aqui, estes fractais, seres fractais, não precisam disso aqui. Porque isso aqui é healer. Isso é matéria. Não é physis. Ok? Muito bem. A maioria desses seres aqui, chamado híbridos, intermediários, moronciais, eles estão vivendo aonde? Eles estão vivendo em uma dessas realidades aqui. Nós, por exemplo, estamos vivendo aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha, nós estamos bem aqui. Olha, bem aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. África, nós estamos neste ciclo aqui. Agora observe quantas realidades existem além dessa. Tá? Que são habitados exatamente por seres. Tá? Olha quantas realidades, quantas formas de existência há neste universo infinito, nessa terra infinita, tá? E muitos desses seres são seres que estão habitando aqui, são esse tipo de seres aqui, ó. Ah? Essas naves materiais que caem, se espedaçam, etc. e tal, ou são produto deles, desses aqui, ou são produtos de experimentos humanos. Vamos cair na real. Os seres fractais não precisam, em certa medida, esses seres aqui não precisam, em certa medida, de naves de matéria bruta. Eles precisam de, muitas vezes, moldar campos de energia da physis, tá? Para
transportar determinadas pessoas. Agora vejam bem, um corpo factual humano não, se não se fusionar, lá vai eu, né? Eu vou ampliar aqui. Ainda tem muita coisa para me falar, mas não tem jeito. Um corpo humano, se não se fusionar, se um corpo humano não se fusionar, ele não consegue ser transportado por um ser fractal. O ser fractal só pode transportar um ser factual se houver fusionamento. O que é o fusionamento? É a fusão do seu corpo biológico, tá? Ao seu corpo psíquico e ao seu corpo espiritual. Puf! Aquilo se fusiona de uma tal forma que você muda de forma sem deixar de ser quem é. Olhe o que eu estou fazendo de revelação aqui. Esse fusionamento, tá? Ele pode ser, ele nunca é realizado de forma espontânea pelo ser humano. Porque o ser humano não tem essa concentração de energia para tal. Ok? Então, muitas vezes, os seres fractais precisam acionar esse fusionamento para que a pessoa seja transportada para as realidades existenciais fractais. Porque para lá, um corpo factual não consegue sobreviver. Ele correria o risco de ser destruído. Ok? Nossa, quanta coisa, né, cara? Eu sei que está uma confusão na cabeça de você. Tá? Falar. Eu nem vou continuar para não ser muito longo esse vídeo, porque já tem mais de 1 hora, né, de vídeo. Mas eu volto com esse assunto. Prometo a você que eu volto com esse assunto. Para a gente ir clareando essa coisa aí que é um monte de gente falando cada babaquice, meu amigo, sabe, longe da filosofia, longe das concepções, sabe, nada a ver com crença, cada um acredita no que quiser, cada um é livre para isso, tá bom? Se inscreva no meu canal, toque o sininho de notificação, divulgue o meu canal, me ajuda aí, eu quero a meta de atingir 100, eu acho que nós vamos conseguir, mas eu quero chegar ao final do ano pelo menos com 500 pessoas inscritas nesse canal, com pessoas sérias que queiram, sabe, debater assuntos sérios, ouvir opiniões sérias e não, sabe, cotovelada, que isso daí eu não vou fazer. Tá bom? Eu tenho uma história e eu pretendo conservar essa minha história. Beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo para a gente continuar esse assunto que está gostoso.